Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial, pois estamos dando início ao nosso primeiro podcast, ABWoman, um espaço feito por mulheres dentro da Associação Brasileira de Mentores de Negócios. E para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Soares e eu vou ser host dessas edições. Hoje será o primeiro de muitos. Eu sou consultora de e-commerce, conselheira consultiva, mentora de negócios, empreendedora e também, claro, faço parte da ABMEN como diretora de diversidade, equidade e inclusão. E hoje aqui junto comigo eu tenho 3 convidadas maravilhosas, com histórias enriquecedoras, que casa muito com o propósito da criação desse podcast, que é dar voz a histórias inspiradoras, como a dessas mulheres que hoje tem aqui comigo. Todas elas fazem parte da ABMEN, mas elas representam o mundo afora de mulheres que temos por aí, nos espaços de mentoria, nos espaços de negócio, de liderança executiva, que travam suas batalhas e estão ali crescendo e se desenvolvendo. Então, eu quero convidar a cada uma de vocês para se apresentar. Melhor do que eu falar quem são vocês, é ouvir de vocês mesmas quem é cada uma aqui. Então, começando pela Ana, seguindo pela Patrícia e depois pela Tatiana, queria ouvir um minutinho aí quem vocês são. Prazer, meninas, estar aqui com vocês. Eu sou Ana Luísa Cassalta, sou jornalista publicitária, tenho MBA em Gestão, Empreendedorismo e Novos Negócios. Passei a vida toda no ambiente corporativo, 24 anos no total, e em 2023 eu criei uma consultoria chamada Dona da Minha Vida, focada inicialmente em empreendedorismo feminino e agora ampliada para economia criativa, projetos culturais e captação de recursos. E você, Patrícia, conta pra gente também a sua história. Primeiro é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada. Essa coisa de associações é muito nova para mim, então eu me sinto muito acolhida e muito privilegiada por estar aqui com vocês, para falar um pouco sobre mim e também aprender um pouco sobre a história de cada uma. Eu sou Patrícia Rabaco, tenho alguma coisa em torno de 30 anos de carreira. Nesse lugar que a gente chega quando a gente fala 30 anos de carreira, a gente às vezes nem acredita, né? Verdade. Mas atuei também corporativamente como executiva na indústria de varejo e bancária, sempre voltado para desenvolvimento de novos negócios, produtos, inovação. E mais recentemente, uma coisa de 1 ano e meio, entendi que estava na hora de trazer esse meu conhecimento. Achei que eu poderia distribuir esse conhecimento que foi acumulado aí em 30 anos de carreira para pequenos e médios empreendedores. Então, hoje eu também empreendo nesse segmento por meio de uma plataforma que chama Superlativa, que está em desenvolvimento hoje, mas a gente já tem um método que hoje já é aplicado para pequenos e médios. E também nesse período de transição, né, eu também me descobri com um talento que eu não conhecia. Foi um período meio sabático que eu tirei para identificar de que forma eu ia conduzir a minha carreira dali para frente. Então eu consegui aproveitar essa experiência de varejo e de grandes projetos para estruturar essa solução, mas também me descobri como ourives, né? Trouxe um momento para olhar para dentro também. Comecei a fazer aulas e hoje também empreendo no segmento da joalheria, que é uma descoberta maravilhosa que eu tive nesse momento de parar para me conhecer, né? Então, hoje eu tenho essas 2 frentes que eu toco aí com muita vontade e é muito bom, aos 51 anos de idade, ter essa energia de recomeço. Né? É isso. Legal. E agora você, Tatiana, conta um pouco pra gente. Bom, meu nome é Tatiana Tavares. Primeiro eu quero expressar assim, a minha felicidade de estar num ambiente feminino, né, com mulheres empoderadas e com histórias, cada uma na sua história rica, e que aqui a gente está hoje para justamente inspirar, né, e levar a nossa história para outras mulheres, para outras pessoas, né? Bom, eu digo que eu comecei empreendendo com 9 anos, então eu sou aquela empreendedora nata brasileira que
todo mundo acha que pode empreender, né? Então eu sou dessa raça que eu falo, né? Com 16 anos eu já estava com carteira assinada, minha formação primeira é técnica eletrônica, então, e eu sou bem aquela típica brasileira, o brasileiro que passeou por muitas coisas até acertar o passo, né? E sempre batendo na casa do empreendedorismo, sempre batendo nessa porta. Então, em 2009, eu comecei a empreender como fonoaudióloga, minha formação na área de fonoaudiologia, com empresas de fonoaudiologia, atendendo em hospitais, atendendo em consultórios, até que eu tive a oportunidade de investir num empreendimento, né, num negócio onde eu ia gerir, de fato, uma estrutura e pessoas, né? Como fono, a gente tinha um CNPJ para entrar nos hospitais, para atender os pacientes. E foi quando começou a minha jornada dentro do Método Supera, que eu sou franqueada já há 14 anos. E no Supera foi o meu grande aprendizado. Então, hoje eu digo que eu sou a mãe de 2 filhos maravilhosos, Natália e Pedro. Sou filha única, né? Sou filha de mãe solteira. Hoje eu sou uma empreendedora muito, muito feliz e realizada dentro daquilo que eu faço. E também me sinto numa energia e numa força muito grande aos 52 anos para iniciar muitos outros projetos pela frente. Então, essa sou eu, aquela pessoa que só vai. Nossa, gente, começamos pelo pé direito, hein? Já estou aqui super energizada, não tem como não ficar depois de ouvir a história de cada uma de vocês. E algo que eu vejo em comum na trajetória de todas vocês é que todas vocês transitaram, né, fizeram muitos movimentos, né, de transição de carreira, sempre buscando ali uma mudança, começando, recomeçando, se reinventando, de fato assumindo as rédeas da sua trajetória, né, tendo esse protagonismo. Então, a minha pergunta para vocês... Minha primeira pergunta é como foi esse processo e quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante ele? Porque não é tão fácil assim, né? Recomeçar e mudar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Acho que a gente pode começar pela Patrícia. Pode ser. Bom, eu me identifico muito com você, Tatiana, quando você traz essa questão do trabalho, né? Trabalho duro, de começar cedo. Isso também aconteceu comigo, né? Eu também comecei com 16 anos, venho de uma família de classe média baixa, né? Professora, pai funcionário público, que também ralou muito para chegar lá. Então, o trabalho para gente, para minha família, sempre foi algo muito importante. Eu, particularmente, não tenho filhos, né? Então, eu acho que para mim, né, não que a dedicação seja a mesma, obviamente, mas em questão de tempo, eu acho que eu tive um plus nessa situação, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque se eu quisesse as minhas coisas, era com o meu trabalho, né? Se eu quisesse algo além do básico, era por meio do meu trabalho. E isso é algo que formou o meu caráter, né? Então, eu devo confessar que eu sempre olhei para o trabalho antes da formação, então a minha carreira é muito empírica, né? Comecei a trabalhar para depois me especializar. Então, cheguei na área bancária por meio do varejo, né? Então, com atendimento, atendendo clientes, vendendo produtos, para depois ir para uma área de desenvolvimento de produtos. Então, foi quando, né, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei na área de varejo, banco e sou formada em Direito. Então, porque era o curso que tinha na minha cidade, né? Eu sou de uma cidade pequena, sou de Petrópolis, na época tinha poucos cursos, não foi por uma vocação que eu fui estudar, né? Mas o interessante é que depois a gente percebe, né? Eu fui desenvolver produtos, um produto financeiro é um software, para você vender aquele produto é o quê? Contrato. Então, aquilo tudo também me ajudou. Mas onde que eu tô querendo chegar, né? Com isso tudo, falando lá do comecinho? Que, para mim, foi um impacto muito grande quando eu cheguei nesse lugar, e eu acho que isso deve acontecer para todo mundo, né?
quando a gente pensa, pô, será que é isso mesmo que eu quero continuar fazendo? Né? Eu acho que todo mundo tem esse momento por algum motivo. Alguns, né, para poder se dedicar mais à criação dos filhos, à família. Outros por uma inquietação ou por uma insatisfação. Eu acho que, no meu caso, né, quando eu falei que eu tirei um sabático, mas não foi por vontade, foi uma coisa meio forçada. Comigo aconteceu, né? Eu vinha de um término de relacionamento, de uma mudança de cidade. A empresa que eu estava trabalhando passou pelo, talvez, o maior escândalo financeiro do Brasil, se não do mundo. Isso também me abalou muito. Da gente se questionar, né? Em que contexto eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Então, tudo isso me fez precisar de um tempo para repensar. E nesse momento, vieram as coisas que eram mais importantes ao longo da minha carreira e as coisas sobre as quais eu acho que eu mais me destaquei. Né? Quando você está dentro de uma empresa grande, um projeto é quase você administrar uma empresa, né? É quase você administrar uma pequena empresa. Você tem as pessoas que trabalham com você para aquilo fazer sucesso, você tem ali o seu budget, você tem ali as suas metas e você precisa fazer aquilo ali caminhar. Uma outra coisa também que ao longo da minha carreira eu trabalhei muito foi com pequenos e médios. A gente sempre estava ali nos bancos que eu trabalhei, bancos de varejo, desenvolvendo produtos para pequenos e médios, né? Que é justamente aquela parcela ali de empresários que mais precisa de apoio, que mais precisa, né, que você esteja ali explicando para ele o passo a passo, porque o pequeno empreendedor ele se confunde um pouco com a própria pessoa, o pequeno e o médio, né? Então trabalhei muitos anos ali com aquele perfil e quando eu tive que refletir, né, para ver eu não quero mais trabalhar no corporativo, o que eu vou fazer? Eu nunca tinha empreendido, como é que eu vou fazer agora? E aí veio a questão da consultoria, que se antecipou um pouco. E aí eu encontrei a minha sócia numa dessas associações, né? Que ela tá aqui, a Thaís é minha sócia, nessa frente da Superlativa. E nos encontramos num momento em que, de maneiras diferentes, estávamos nesse questionamento de próximo passo de carreira. E estávamos num ambiente falando de pequenos e médios, falando de soluções para pequenos e médios. E decidimos, então, juntar ali o nosso conhecimento e empreender. Como eu disse, nesse meio tempo também aprendi esse ofício, né? E vou aprender o resto da vida. O ofício de ourivesaria também. Estou com um pequeno empreendimento nessa frente. E que espero que seja a minha próxima etapa, né? Mas nesse momento, a gente começa a entender de que forma vai ser a nossa vida dali para frente, né? As coisas elas vão se construindo assim na sua cabeça. É como se você pegasse um pedacinho do seu passado, né? Do que você já realizou e construísse um novo quebra-cabeça. Isso é muito satisfatório, mas nessa caminhada a gente tem algumas dificuldades. E eu acho que e já que a gente está aqui falando de mulheres, né, que esse é o tema central, eu acho que tem coisas que são específicas de mulher, dificuldades, problemas específicos da gente, né? Por exemplo, a gente tem muito receio de aplicar para algo que a gente não se vê completa para entregar os 100%, né? Então, se eu posso dizer alguma coisa que eu aprendi nessa trajetória, é que a gente tem que ir fazendo. É como metodologia ágil, né, de gestão de projetos de tecnologia. Você faz, você erra, você pivota e você faz de novo. O importante é não parar nunca. O importante é ter a energia para identificar, recomeçar e refazer. E, obviamente, ter gente ao seu redor para te apoiar e para você dividir, né? Acho que é isso. E você, Tatiana, quais foram os seus principais desafios nessas jornadas de se reinventar? Bom, eu acho que um dos principais desafios
dentro de uma caminhada de empreendedora, né, a falta de educação para empreender, a falta de orientação para empreender. A gente não tem isso. E aí eu não sei dizer se o homem tem, né? Talvez tenha um pouco mais do que a mulher, mas eu acho que não, eu acho que isso faz parte do universo, né? É típico você não ter uma orientação para empreender, mas a vontade, o desejo a gente tem. Então, eu sou muito batistaca, eu falo que eu vou e faço até conseguir o que eu quero. Isso talvez seja um diferencial para mim de alcançar os resultados, né? É essa batistaca que eu sou. E eu falo que eu dou às vezes aquela lambida assim no chão e aí fico de pé de novo, sabe? É aquela coisa do envergar e é muito engraçado porque eu não me canso. Eu tô sempre com muita vontade de fazer, muita vontade de me reerguer. Tem aqueles dias de noite, né, que a cabeça parece que vai estourar de tanta preocupação. Mas aí quando eu vejo o sol assim de manhã, vambora, outro dia, vambora. Então assim, eu já tive muitos desafios, né? E um dos principais que eu tive na minha vida de aprendizado foi a falência. Então eu fali uma empresa, eu quebrei uma empresa com dívidas altíssimas com bancos, com franqueador. E eu me lembro do dia que eu fechei o último cadeado dessa empresa. Eu lembro que eu estava muito cansada, então eu olhei para a empresa assim, ok, vamos lá. Fechou um ciclo, né? E no dia seguinte eu estava de pé de novo, trabalhando na outra que eu tinha, e eu me reinventei nesse momento, porque tudo que aconteceu lá, pela falência, foi toda a responsabilidade minha como gestora. Então eu errei em vários pontos da gestão. Então foi um grande aprendizado para mim, enquanto gestora, principalmente de pessoas. Hoje eu quero me especializar em gestão de pessoas e liderança, que é a coisa que eu sou mais apaixonada, porque esse para mim é o principal pilar de qualquer negócio, de qualquer empresa, é a gestão de pessoas e a liderança. Eu vejo que isso faz total diferença para qualquer negócio. Então, a grande virada foi isso. Eu achava que eu era maravilhosa e aí eu não era nada disso, porque eu errei muito e por isso eu quebrei, né? E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu trouxe comigo da minha área da saúde algo que já é meu, mas que eu desenvolvi enquanto agente da saúde, que é a capacidade de observar o ambiente, as pessoas, e usar muito a intuição e a percepção. Então, isso me facilitou o desenvolvimento enquanto gestora. Isso, para mim, foi uma das principais viradas de chave, foi eu ter falido, quebrado, e eu estava no processo de divórcio, no litígio. Nossa, tudo junto. Tudo junto. Não, porque é uma coisa só. Tudo junto é melhor. Você já passa logo para aquele negócio ali, pronto. Então, foi uma época mesmo assim de limbo, né? Mas que me limpou para estar de pé de novo e me tornar a maior franqueada da rede, a franqueada que tem o maior faturamento, a franqueada que tem o maior número de alunos, a franqueada referência em ganhar prêmios. Então, hoje eu desenvolvo um trabalho de ponta dentro das minhas unidades e tudo pelo aprendizado. Então, para mim, assim, além de outros, né? Vou ficar falando aqui, vai ficar até amanhã falando, não dá. Mas esse, para mim, dentro do empreendedorismo, foi o principal ponto de virada de chave, foi a falência e aprender com isso. Não adianta, quebra, não aprende não, quebra e aprende. Aí você vai lá e faz diferente. Então, para mim, foi um ponto de virada muito forte na minha vida. Nossa, gente, que relatos fortes, né? Tanto o seu, Tatiana, quanto da Patrícia, assim. Eu mesma me identifiquei com muitas coisas das quais vocês falaram. Ana, o que você tem mais para contribuir com a gente? Eu adorei você falar sobre falência, porque eu acho tão interessante como na internet todo mundo é bem sucedido todo tempo, né? Sim. É só história bonita, é só sucesso. E eu acho muito bom quando a gente consegue relatar vulnerabilidades e momentos que foram frágeis pra gente. Eu, nesses 24 anos de carreira que eu estava tendo, 16 anos eu fiquei na Globo. Eu era executiva, gerente de planejamento artístico e chegou um dia da demissão. E essa palavra, ela é um tabu tão forte, ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo fica tentando esconder ali para baixo do tapete, mas eu acho extremamente necessário a gente falar de forma naturalizada que as relações trabalhistas, elas têm início, meio e fim. Elas não devem ser romantizadas do jeito que a gente faz, que muitas empresas estimulam, que
que os funcionários façam, né, para ter mais engajamento e tudo mais, porque isso pode misturar e muitas vezes as pessoas acabam se confundindo com a empresa e perdendo uma identidade própria de carreira e de desenho da sua própria trajetória. Então, as mulheres estão sempre se reinventando, como a gente vê aqui, mas os processos de mudança nem sempre são fáceis. E especialmente no meu caso e das mulheres que eu atendo nas mentorias de negócios, eu percebo que o grande risco, o grande desafio é vencer a tal da síndrome da impostora, que vem, e ela vem, ela pega mulheres de todas as idades, de classes sociais, de região do país, não importa, bate uma insegurança, independente da fase da vida, da mulher não se sentir capaz de atuar, de fazer, né, de ter uma relevância em determinados ambientes e momentos. Então, eu acho que nos momentos de transição, ter um investimento maior em autoconhecimento, em preparação realmente da gente entender que a nossa capacidade criativa e produtiva vai muito além do empregador, vai muito além de quem nos dá um crachá temporário. Isso faz toda a diferença, porque possibilita que a gente possa desenhar qualquer trajeto futuro. Nossa, Ana, muito bom você trazer esse olhar de a gente, de fato, se autoconhecer, né? Parar, refletir, porque acho que quando a gente está na correria, eu mesma já passei por isso, a gente não pensa, a gente entra no piloto automático. E depois a gente chega nesse momento, né? Quem eu sou e o que é que eu estou fazendo e às aqui. Vezes é depois dos 40, né? Já tá, aí começa a complicar. Se isso faz realmente sentido para mim. E, de fato, com as redes sociais e todas as informações que a gente tem hoje, muitas coisas às vezes nos confundem. Então, acho que é super importante essa sua contribuição. Mas não partir do zero, né? Saber que você não parte do zero. Não parte, são acúmulos ao longo do tempo, né? Como você falou também, aprendizados. Você é alguém que tem muito conhecimento. E que você pode já, no D1, começar a aplicar e começar a se desenvolver. E não é um momento da sua vida, né? Não é a falência, não é a demissão, não é algum tipo de situação que te define. Exatamente. Muito bom, gente. Nossa, isso daqui já está sendo super valioso, esse momento com vocês. Mas mudando um pouquinho de assunto, que tem tudo a ver com isso, mas a gente entra um pouquinho numa outra sessão para falarmos mais diretamente de empreendedorismo feminino. Acho que todas vocês aqui são empreendedoras, né? Já passaram, já trilharam esse caminho do empreendedorismo, que, como todas nós sabemos, não é nada fácil. E principalmente para nós, mulheres, né? A gente tem visto o empreendedorismo feminino crescendo muito, mas ainda há muitas barreiras, né? É a dupla jornada, a questão do cuidado que recai mais sobre a mulher, enfim, vários contextos. E aí eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam o cenário atual para mulheres que querem empreender assim como vocês. Pode começar, Tatiana. Bom, hoje o que eu identifico como, eu até falei um pouquinho sobre isso agora na fala anterior, né? Eu acho que a grande sacada de você empreender, além, obviamente, da identificação sua, né, com aquilo que você vai empreender, isso para mim, eu acho que, não tenho certeza, faz total diferença. Eu comecei a minha vida de trabalhando porque eu precisava botar dinheiro dentro de casa e ajudar. Então eu fui fazer eletrônica porque era o que dava dinheiro na época e fui fazer por causa disso, né? E eu odiava, com todas as minhas forças, eu odiava trabalhar com aquilo, mas eu sempre me dediquei ao máximo, trabalhei 5 anos nisso, ok. Quando eu fui empreender, quando eu fui me formar como fono, inclusive a fonoaudiologia foi a minha 4ª tentativa de formação em nível superior. Eu tentei outras 3 antes que não deu match, e aí na 4ª foi super consciente. Então, acho que essa consciência da busca pelo que você quer fazer, ela é importante, porque antes eu tinha a crença, quando eu era nova, né, adolescente, de que eu precisava ter dinheiro para ajudar em casa. E aí era assim, escolha a profissão que dá dinheiro. Vai fazer direito, vai ser médico, vai ser engenheiro. Eu nunca pensei nada disso, porque eu queria era ter o dinheiro ali para poder sustentar e ajudar em casa. E aí hoje eu falo com meus filhos assim, o que vocês escolherem, vocês vão escolher por amor. Não importa o que vocês vão escolher, não importa, porque assim, quando você faz o que você quer, o que você gosta, a prosperidade ela vem, porque você está se dedicando com a sua energia, com a sua força, com o seu conhecimento, com a sua experiência.
E aí aquilo pode... mas isso quase ninguém faz, não importa. Tem sempre alguém que faz, e quando faz bem, ele faz muito bem, e o dinheiro ele vai vir como consequência. E Tati, Porque... depois eles podem mudar. Pode, não precisa ser tudo definitivo, né? Não, a gente acha exatamente, isso. não Pode é, mudar. nada é para sempre, você muda, né? Então, assim, o que eu vejo, o que eu falo é assim, escolha aquilo que você quer de fato fazer com todo o seu amor e sua alma e seu espírito, porque vai ter o retorno daquilo que você está fazendo. Então, porque a gente, quando quer empreender, normalmente as pessoas, eu vejo isso muito em franquia, tá, gente? As pessoas, isso é uma das coisas que eu estou trazendo na discussão na ABMEN, à frente da diretoria de franquias, por causa disso. As pessoas escolhem franquias por quê? Porque é um negócio validado, é uma marca já que está conhecida, é um negócio, um modelo de negócio que eu já pego pronto e tem toda a chance de sucesso, porque está tudo bonitinho, eu vou ter suporte e tal, não sei o quê. E aí a pessoa acha que vai empreender bem com aquilo ali. Não entra sabendo nada, não teve aquela educação, não procurou, não fez curso, não fez nada. O que acontece? Às vezes você escolhe porque é uma marca conhecida, desculpa, porque é algo que é interessante, mas e o teu? Você naquele negócio, você vai ser a liderança dentro daquele negócio ali. Se você é só um investidor, beleza, você vai botar alguém para estar ali, mas se é você que está à frente, é você que vai empreender, então você tem que dar um match com aquilo ali. E o que você precisa fazer? Mesmo sendo franquia, vai estudar, vai buscar conhecimento, vai se capacitar, vai se munir com ferramentas, se apropria de fato das ferramentas para aquele negócio ali, seja da área da educação, saúde, alimentação, o que for. Mas você precisa se apropriar primeiro para você de fato entrar para aquilo, para empreender. Isso quando a gente fala de franquia, que deveria ser um pouco mais fácil, né? Mas quando você vai abrir o teu negócio do zero, startups, o que for, ali está muito raiz o negócio. Às vezes as pessoas realmente elas não estão tão preparadas. E é cara e coragem. Você pega alguém para ser investidor com você, que vai te ensinar, que vai te impulsionar. Então, eu diria que para empreender, né, sendo mulher, e justamente porque hoje, inclusive, na nossa idade, os 50 anos, a gente está no meio do caminho que tem filhos. Quando não tem, você tem os pais que você tem que cuidar. A gente está no meio do caminho disso. Então, hoje a gente se divide, e a mulher muito mais. Cuida da mãe e do pai, cuida dos filhos, e quando tem marido, ainda cuida do marido ou da esposa, né? Você se divide desses milhares de papéis. E como é que eu vou me dedicar a tudo isso? Como é que eu vou estar presente no negócio? Eu tenho que estar preparada. Então, não entre para o negócio na ilusão, que lindo, eu vou empreender, ai, nossa, é o sonho, meu sonho. Calma, sonha, mas se prepara. Então, para mim, eu acho que é buscar lugares e a mentoria. Faz muita diferença. Isso para mim vai fazer toda a diferença agora na diretoria de franquia. Os franqueados não têm essa coisa de buscar a orientação e a mentoria. Então, entra nisso também. É buscar mentoria para entrar para o negócio. Porque acelera, fantástico. Né? Acelera demais a curva de aprendizado. Muito. Você vai muito mais rápido. Eu bati cabeça na toa, falei a precisa primeira. disso. Exatamente, Acho que a mentoria, ela, de fato, é esse grande atalho para evitar erros comuns, né, para te acelerar nesse processo. Sim, um pouco mais exatamente, acho que te acelera de fato muito mais, né? Eu queria também ouvir a sua visão, Ana, sobre isso, sobre empreendedorismo feminino. Você está com várias iniciativas aí, né? Então acho que é um assunto que faz muito parte do seu dia a dia e queria que você trouxesse essa contribuição. Sim, o empreendedorismo feminino, eu acho importante a gente falar que ele não é um só, né? Aqui a gente representa alguns grupos de mulheres, faixa etária, raça, né, de gênero, de região do país, mas quanto mais camadas de interseccionalidade existem, a gente pode estar falando de mulheres que sofrem desafios extremamente maiores do que o que a gente está listando aqui, né? Então, quando você pega alguns retratos, né, com mulheres que têm condições de classes sociais mais delicadas, quando elas enfrentam, às vezes, relacionamentos abusivos, uma série de questões no entorno delas que prejudicam ainda mais esse engajamento que elas possam ter para o empreendedorismo, isso tudo é muito mais agravante e mais dificultoso. Hoje, atualmente, a gente tem 52 milhões de empreendedores no Brasil e 32 milhões são mulheres. Só que, gente, desse grande número, 49% delas são donas da casa, né? Chefes de família. São o único dinheiro advindo delas Principal para provedor. sustentar o lar, principal provedor.
E muitas delas são mães solos, não porque querem, né? Então elas têm que sustentar a casa, um ou mais filhos, e não contam ali com condições de uma pessoa companheira ou de um entorno, de uma condição de rede de apoio próxima, que possibilite que esse ato de empreendedorismo não seja um ato de empreendedorismo só para pagar o boleto, né? No desespero da fonte de renda para conseguir ter o dinheiro mensal necessário para o sustento do lar. O ideal seria o empreendedorismo por oportunidade, que é quando a gente, né, as mulheres elas conseguem identificar uma demanda de mercado, conseguem identificar um produto, uma solução, um serviço que possa ser desenhado e ser oferecido a esse grupo de compradores, de consumidores, e com isso você tem um negócio que trilha mais o caminho do sucesso. Mas não é isso que a gente vê na maior parte ainda do empreendedorismo brasileiro. Tem evoluído bastante, eu acho, Thaís, assim, nos últimos anos. A gente tem movimentos estruturais que são fundamentais hoje em dia no governo federal, estadual, municipal, porque precisa muito de políticas públicas, precisa realmente assim, de algumas reformas que consigam dar condições que modifiquem a educação, modifiquem acesso à capacitação, acesso a crédito. A gente estava falando um pouquinho aqui antes de como as mulheres têm acesso a menos créditos, elas recebem menos essa condição de credibilidade, às vezes, quando necessitam de um investimento, necessitam de um aporte. Então, são muitas condições que não dependem dessa única mulher, que estão dentro de uma cultura brasileira que já vem de muitas décadas e que é um passo a passo para ir mudando, mas eu acho que a gente está no caminho. Eu sempre vejo o empreendedorismo como um poder de transformação, sabe? Transformação dessa mulher, da família dela, da comunidade que ela vive. Então, eu vejo com bastante positividade. Com certeza é uma grande transformação, né? Acho que não só da vida dessa mulher, mas de toda a sua família. E de fato, tem muitas questões estruturais que ainda precisam ser muito discutidas e melhoradas. Acho que até um pouco desse nosso papel aqui, desse nosso espaço de trazer à tona histórias reais e discursos assim da vida como ela é, como vocês estão falando, né? Que não é aquela vida como você falou no começo, da internet, do Instagram. A vida como ela é, assim, né? Tem esses vários recortes, né? Uma empreendedora que começou aos 9 anos, uma que teve que se reinventar do zero, outra que sofreu debição, e assim é a nossa vida, né? Cheia de barreiras, não era aquele mar de rosa, mas eu acho que o importante é a gente continuar ali no movimento de se superar. E aí, Patrícia, também queria ouvir um pouquinho de você, essa sua visão sobre o empreendedorismo feminino e todas essas barreiras que a gente tem discutido aqui, que sim, eu acho que também estamos no caminho de melhoria, mas a gente ainda precisa avançar. Eu acho que a gente trouxe aqui alguns pontos que são fundamentais, assim, para a gente entender o porquê que existe diferença entre empreendedorismo feminino. Por que a gente fala isso? Não é uma bandeira qualquer. Não é porque a gente está, sabe, feminismo. Não é isso. É porque existe uma diferença fundamental, né? Nesse sentido, entre uma mulher empreender e um homem empreender. A gente falou aqui muitas coisas, né? A mulher, ela hoje, essa visão ela está cada vez mais ampla, mas a natureza não dá saltos, minha gente. As coisas elas vão se acomodando ao longo do tempo, né? Então, a mulher hoje, por característica e por questões sociais, ela é responsável muito mais por acompanhar os filhos. E como você falou, quando não tem filhos, são os pais, né? E dentro da sua comunidade, dentro da sua célula, a mulher tem outros papéis, né? Então, ok, que a educação, é difícil chegar à educação para um pequeno empreendedor, principalmente, mas para a mulher ainda mais, porque ter esse tempo para se dedicar a essa educação, né? Então, eu acho que não é uma construção só de decisão própria, né? É uma construção social, como você trouxe, políticas públicas, né? E oportunidades para que essa pessoa ela possa de fato se armar, né? Ter as ferramentas que ela precisa para poder empreender, se esse for o desejo dela. Eu acho que vai um pouco além, né? Eu acho que é uma construção social e algo que a gente precisa estar atento. Eu acho que esse movimento aqui é um movimento que contribui muito para isso, né?
para que as pessoas possam entender que a gente não está falando ali da boca para fora. É verdade, existe uma dificuldade maior. E o que fazer com isso, né? Que oportunidades que a gente pode criar para viabilizar caminhos, né? Para que essas mulheres possam sim realizar os seus sonhos de empreender. E não é uma discussão só de mulheres, né? É uma discussão de todos, né? Acho que é responsabilidade da sociedade como um todo, né? Olhar para essas questões e trabalhar para que evoluam. Você ia falar, Ana? Eu só ia trazer um dado de pesquisa que eu não tenho o ano exato em que ela foi publicada, mas é recente. 76% dos negócios liderados por mulheres fechavam a porta em até 2 anos, no tempo ali inicial de maturidade. Só que, ao mesmo tempo, nessa pesquisa, quase 20% as mulheres detinham menos de 20% de tempo a poder ser dedicado para os seus negócios do que os homens que estavam sendo mapeados, dentre outros fatores ali também de dispersão da atenção dela, podendo ser focada no negócio. Então, acho interessante também, quando a gente olha alguns números, não fazer leituras superficiais de negócios liderados por mulheres que têm menos sucesso, né? Ou algum outro tipo de leitura fantasiosa, assim, porque por trás disso tem diversos outros elementos que fazem ter esse resultado hoje. Vocês têm a impressão de que, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho, que a gente precisa validar, a gente precisa... Sempre. Parece que a gente tem que estar sempre com uma energia maior para poder firmar o pé. E às vezes a gente executa a mesma coisa que um homem está fazendo. O mesmo cargo, a mesma coisa. Eu não estou me referindo aqui a salário, a nada disso. Eu falo do dia a dia mesmo. Da validação, do reconhecimento. Eu sinto isso. Parece que a gente tem que estar sempre abrindo, sabe, igual o Superman, assim, a Mulher Maravilha rodando. Aquela Mulher Maravilha que era do nosso tempo, né? Que rodava. E aí, para você poder... Nossa, sabe? A sensação que eu tenho cada é essa. vez menos, mas Sim, desde sempre. Mas desde sempre. Ainda. Ainda. Eu falo assim, né? Mas é aquilo, né, que a gente falou que algumas de nós falamos de formas diferentes. A gente não pode parar. Não. Não pode desistir, né? Acho que desistir não é uma opção. O que eu tenho tido muito como experiência é comunicação. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, expor cada vez mais. Por isso que trazer à tona histórias como a de vocês é importante. E no meu dia a dia, eu tenho feito muito isso. Eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso explicar para as pessoas, eu preciso dar contexto para as pessoas, eu preciso trazer essas outras camadas que você mencionou. Porque as pessoas não sabem, as pessoas não enxergam, né? Então, acho que a gente também se colocar nesse papel de falar e mostrar aquilo que você está passando, o que você está vivendo, para que justamente não cheguem a essas conclusões tão rápidas, né? Mas sem enxergar o que está por trás. Então, acho que é super importante essa questão de... Isso vai ajudar na conscientização e na educação como um todo da nossa sociedade, que é estruturalmente dessa forma. Eu acho que, né, a Tati falou sobre filhos, né? Eu tenho 2 filhos meninos. Eu acho que também é muito importante a gente, com nossos companheiros, tratar de educações não machistas dentro de casa e estimular isso nas escolas também. Porque, para mim, é através da educação de base mesmo que isso vai poder ter uma mudança futura, né? A gente mostrar para as crianças desde pequenos que não há, né, que não deveria haver diferença, mas se há alguma diferença momentânea, como que isso deve ser tratado, como deve ser estimulado, para que eles cresçam olhando as mulheres de outra forma e respeitando de outra forma. Super. E aí, até pegando um gancho aqui nesse assunto, a minha última pergunta para vocês, que tem a ver com tudo isso que a gente já falou, são sobre redes de apoio. A gente tem visto cada vez mais crescer o número de redes de apoio voltadas para mulheres, e eu queria saber se vocês já vivenciaram algo assim, se alguma dessas redes impactou a trajetória de vocês, né? Porque eu acho que a gente vê que
assim, até no mundo masculino, essas redes existem muito de maneira informal, né? Indicações, networking, confrarias. Então, acho que é super importante a ascensão desse movimento aí, voltado mais para as mulheres. Então, queria começar um pouquinho com você, Patrícia. Como é o impacto de alguma rede dessas, como foi o impacto, a contribuição de alguma dessas redes na sua trajetória? Não especificamente redes de mulheres, né? Mas uma coisa importante para quem está procurando empreender, fazer transição de carreira, é estar próximo de quem está um pouquinho à frente de você, né? E se isso puder ser com mulheres, para mulheres, ainda melhor. Por tudo que a gente falou aqui, né? Então, buscar uma associação que possa apoiar com mentorias, fazer cursos dentro daquilo que você quer fazer, né? O importante é também trazer essa questão do autoconhecimento, né? Olhar para dentro, ver o que você tem de forte, o que você gosta. E, obviamente, né, a gente está falando de profissão aqui, de trabalho, né? Do seu ponto de vista financeiro. Casar isso e procurar estar perto de quem tem o que dividir com você. Associações como a ABMEM, e aquelas outras que tenham a ver com o assunto que você quer seguir fazendo. Uma coisa muito importante, ser objetivo, né? Porque também dá para se perder nesse meio, né? Então, seja objetivo, tenha ali, né, exatamente o que você está procurando, ou ao longo do tempo procure trazer objetividade para isso, e siga, porque a gente não segue sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. Ter alguém te apoiando, te direcionando é muito importante, né? E é assim que eu vejo essas associações. Para você poder estar perto de gente que está pensando como você, que você tenha como acrescentar, porque ainda que você esteja aprendendo, você está sempre acrescentando alguma coisa. E também buscar desse meio o que você pode tirar para se desenvolver, né? Não associação pela associação, né? Qual é o teu objetivo ali? É esse. E seguir. É isso aí. E você, Ana, fala um pouco pra gente. Eu tenho algumas redes femininas, especificamente, que eu recomendo muito, fazem trabalhos incríveis, a maior parte deles gratuitos, e realmente fazem muita diferença, no meu ponto de vista, essas redes femininas, porque são espaços coletivos onde as mulheres, independente do nível de maturidade, ou de carreira, ou de empreendedorismo avulso que estejam, elas têm um espaço de segurança psicológica e de espelhamento ali entre pares mulheres, que é muito raro de se ver em outros ambientes. Eu faço parte como voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, que tem no Brasil inteiro, espalhado pelo mundo também, é uma referência. O Instituto Vacelo Goldoni, que também faz um trabalho brilhante, é o maior instituto de mentoria gratuita para mulheres do Brasil. A plataforma e rede Só Juntas, que faz um trabalho também incrível, principalmente aqui no estado do Rio. A Rede Mulher Empreendedora, que é da Ana Fontes, também outra referência como liderança de empreendedorismo feminino. Essas 4 todas, vale muito a pena, todo mundo que estiver ouvindo também procurar. E eu queria também muito indicar o Instituto Sebrae Delas, o programa Sebrae Delas do Instituto Sebrae, que tem praticamente 90% de todo o curso lá, toda a capacitação bancada pelo Sebrae, né? Então, as pessoas, as mulheres que desejam se capacitar no empreendedorismo, também tem ali um espaço muito interessante com mentoras muito capacitadas. Nossa, muito bom também. Eu acho que bem informativo também essa sua fala, né? De mostrar aí essas instituições e redes que você faz parte e que outras mulheres também podem acessar. São sempre ambientes muito acolhedores, né? E que eu acho que com certeza essa questão da conexão ela vai fluir muito mais, porque há, como você falou, esse espelhamento, essa identificação, né? A gente partilha das mesmas dores e acho que com isso a gente consegue até se sentir mais à vontade, né, para discutir alguns temas que são peculiares, mais nossos, para a gente conseguir ali passar por aquilo melhor, né? Acho que com outras pessoas, outras mulheres que também passaram e vai acabar nos ajudando bastante na nossa caminhada. Mas, é claro, eu queria também ouvir da Tatiana, acho que cada experiência aqui é muito única, né? Os caminhos que cada uma traçou, então
também, Tatiana, me fala um pouco se você teve alguma experiência com alguma dessas redes, feminina ou não, e se isso te impactou de alguma forma, ou, enfim, como foi essa experiência nesse assunto? Nunca fiz parte de nenhuma rede, né, de apoio com mulheres, especificamente de mulheres, não. Eu me senti num ambiente diferente, quando a Márcia, né, da Bimen, ela me convidou ano passado para fazer parte da chapa e ser diretora de franquia, que era algo inédito dentro da Bimen. Então, isso me trouxe uma sensação de, nossa, estou fazendo parte, né? Legal. E com uma vice-presidente, né? Então, foi um momento realmente que eu me senti acolhida por uma mulher, que é uma mulher extraordinária, né? Eu acho a Márcia maravilhosa. E ela é uma pessoa muito inteligente, que tem uma experiência enorme de vida, então, de trabalho, de tudo. E quando ela me convidou, eu falei, nossa, sabe, aquela coisa da proximidade, de ter alguém que confia, né? Que botou um negócio diferente na tua mão para fazer. Mas eu nunca tive, né? Assim, vim realmente de uma caminhada sem ter especificamente apoio, assim, de mulher ou de homem, de nada. E isso é uma coisa curiosa para mim, na minha vida. Talvez isso também tenha me ajudado a me forjar do jeito que eu sou, que às vezes eu sou meio trator, meio rolo compressor, às vezes eu sou meio batistaca, assim, dessa forma. Então, talvez por isso, por não ter tido isso, acolhimento, né? Aquela coisa da escuta. Vem cá, tem mulheres também. Lógico que tem um monte de mulheres com as histórias muito parecidas com a minha, piores, né? Melhores, mas tem mulheres de todas as formas, mas eu não tive isso na minha caminhada. E eu considero isso uma coisa extremamente importante, até para a gente poder se olhar com mais valor, a gente poder dar oportunidade para mulheres, né? Olhar para as mulheres com o olhar da oportunidade. Eu prezo muito isso dentro das minhas equipes. Eu tenho homens e mulheres, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, desenvolvê-las, porque, de fato, isso para mim faz muita diferença. Com certeza. E, gente, a gente está chegando ao final do episódio, então, para a gente finalizar, de bate-pronto, assim, quero uma expressão, a palavra-chave. Qual conselho vocês dariam para aquela mulher que quer empreender, quer crescer na carreira? O que vem aí no coração de vocês nesse exato momento? O meu conselho, eu sei que não é fácil, mas é que a mulher sempre busque ter autonomia econômica, porque tendo essa independência financeira ou estando caminhando para isso, ela consegue tomar as decisões de vida dela com muito mais clareza, segurança e sem estar sendo influenciada por alguma pressão externa. Muito. Maravilhoso. Perfeito. Exatamente, perfeito. Não precisava nem falar mais nada. Não, tô mentindo. Aproveita o gancho, Tatiana. Isso que a Ana falou para mim, é o top do top. É isso aí. Eu acho que isso é a grande sacada, na verdade. Outra coisa que eu falaria, duas coisas, né? Vou brincar aqui. Façam terapia, por favor. Terapia é muito importante. Terapia o mundo inteiro deveria fazer. Então, façam terapia, porque ajuda bastante. Mas o autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, se entender enquanto essência, aonde você está inserido, para mim, é o caminho mais forte de você alcançar o sucesso. É você se conhecer, é você entender a sua essência e o que ela contribui no ambiente que você está. Então, isso é uma das coisas mais importantes de desenvolvimento, para que você possa lidar com tudo na sua vida. E uma coisa que eu acho que é muito importante é a espiritualidade. Daí independe do que você acredita ou não, mas buscar a espiritualidade, né? Hoje a gente tem inúmeras fontes e caminhos para que você possa evoluir nisso. Eu, sábado agora, eu vou começar um curso de mestre Reiki. Eu quero. Então, por quê? Faz parte do empreendedorismo? Faz! Porque vai me trazer, exatamente. Então, busquem isso, porque isso é um caminho maravilhoso. E é tão bom fazer um não óbvio, né? É bom. Minha filha falou, você vai se tornar mestre Reiki. Por que não? Para finalizar, Paty. Olha, nessa jornada, o que eu mais aprendi foi: você já tem alguma coisa para entregar agora.
né? Por mais que a gente precise aprender, por mais que a gente precise se especializar, por mais que a gente precise associar, né? Que a gente falou aqui dessa importância de ter alguém te acompanhando, seja a sua família, seja uma associação. Mas olha para dentro, você já tem o que fazer, você já tem conhecimento. Faça, tenha coragem para se expor, né? Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de receio disso. Erra, filha, erra. Erre. Dá cara. Medo de ser criticada, né? Dá cara, é isso. Dá o primeiro passo. E assim, e é um aprendizado incrível. Depois que você tira esse peso, né? Que você não deve nada a ninguém, gente. Vamos lá, vamos errar, né? Gente, eu queria agradecer demais a vocês pela generosidade em ter compartilhado a história, a trajetória de vocês até então. De fato, muito inspiradoras, como o tema do episódio. E, assim, tô super feliz com o resultado. Acho que a gente tem algo muito valioso para compartilhar com outras mulheres que precisam ouvir histórias inspiradoras E como essa. também. E homens também, é verdade. E saber que todo mundo pode, né? Acho que reunir as nossas forças, saber onde quer chegar, acho que também é super importante saber onde você quer chegar, e aí com certeza o resultado vem. Então, se você gostou desse conteúdo, siga a Abmen no YouTube para não perder os próximos, hein? Vão estar muito bons também. E compartilhem para que outras mulheres possam se beneficiar dessa conversa, e aí com certeza você vai nos ajudar a fortalecer cada vez mais essa rede e essa iniciativa, a AbiWoman, dentro da Abmen, Associação Brasileira de Mentores de Negócios.